Irmãos, vamos lá agora para nossa escola bíblica. Nesse mês de janeiro, nós temos falado sobre a salvação, né? Doutrina da salvação, a alegria da salvação. Só que temos dado uma ênfase especial dentro do assunto salvação. A ênfase que nós temos dado é a doutrina da segurança da salvação. E nos últimos 2 domingos, eu acredito que isso tem ficado cada vez mais estabelecido no coração, se alguém tiver alguma dúvida, porque os textos bíblicos, obrigado, Diego, os textos bíblicos, eles são muito fartos e muito seguros nessa direção, de que a salvação ela é uma obra de Deus e, portanto, do início ao fim, garantida por Deus. Acreditar na perda da salvação seria acreditar na retirada do Espírito Santo na vida de uma pessoa, e sendo que o Espírito Santo é tido como o penhor, o selo, são figuras muito fortes que Paulo usa no Novo Testamento e que são implicações complicadas você acreditar que a salvação se perde por ação humana, quando na realidade a salvação é uma ação divina, e se é uma ação divina, não tem o que homem faça, não há nada na criação que seja capaz de nos separar do amor de Deus, nem morte, nem espada, lembra o texto lá de Romanos. Então a gente falou bastante sobre isso nos últimos 2 domingos. Domingo passado, o pastor Darcy até lidou com um texto de 1 Coríntios 5, para mostrar como uma pessoa que estava lidando com um pecado terrível, um pecado hediondo, ainda assim a salvação dela é assegurada. Lembra, do texto de 1 Coríntios 5, quem estava na aula passada? Para que o corpo seja destruído, a fim de que o espírito seja salvo. Então, ainda assim há salvação. Então, nessa linha de lidar com textos difíceis, a aula de hoje a gente vai lidar com 2 textos que são muito usados nessa linha da perda da salvação, e que são mal utilizados, mas eu quero demonstrar isso na aula de hoje. Então o primeiro texto vai ser o texto de Gálatas, capítulo 5, eu peço que você abra aí. E lembrando, irmãos, é aula de escola bíblica, então havendo alguma pergunta, alguma coisa, pode chamar, levantar a mão, não precisa se acanhar. Como são textos difíceis, se começarem a ter muitas perguntas, muitas seguidas da outra, durante a explicação, o máximo que eu posso fazer, de repente, só espera um pouco, mas vai ter, vocês vão poder fazer perguntas, não tem crise nenhuma. Qualquer pergunta que eu saiba responder, eu vou responder. Qualquer uma que eu não souber, eu vou passar para o pastor Darcy, vocês perguntam para ele, vocês encontrem ele e perguntem. Essa vai ser a dinâmica, tranquilo. Dirijam a mim só perguntas fáceis. Pastor, onde Jesus me salvou? Na cruz. Essa eu respondo. Qualquer pergunta difícil, passou disso, você guarda para o pastor Darcy. Não tenha. Então, Gálatas 5, está escrito assim, no verso 4, deixa eu abrir aqui na outra versão, que acho que a leitura vai ficar mais fácil. Eu vou ler aqui Gálatas 5, verso 4, que diz assim: vocês que procuram ser justificados pela lei, se separaram de Cristo, caíram da graça. Então, esse é um texto, esse texto de Gálatas, eu vou dedicar menos tempo na aula de hoje para ele, a explicação vai ser mais curta, porque tem um outro texto que é mais longo, que a gente vai ver. Mas esse é um texto que às vezes as pessoas usam. Mas não tem um texto da Bíblia que fala que as pessoas caíram da graça? Quer dizer, se caiu da graça, é porque perdeu a salvação, caiu da graça, não tem mais graça, acabou. Irmãos, não. O texto fala de fato de cair da graça, mas o texto não está falando que a pessoa perde a salvação. Toda vez que nós nos deparamos com um texto, nós precisamos ver o entorno desse texto, o que a palavra ensina, antes, depois, qual que é o conteúdo aqui. E aqui, gente,
nós tivemos recentemente EBD em Gálatas, até por isso que eu não vou dedicar tanto tempo. Foi uma EBD expondo o livro de Gálatas, domingo após domingo. Mas o que nós temos aqui? Qual que é o assunto? Um assunto que Paulo lida na carta aos Gálatas de maneira muito forte. É o apego que aqueles irmãos lá da Galácia tinham a doutrinas chamadas judaizantes. Era o que? Eram pessoas que acreditavam que para uma pessoa que não era judia, então o cara não é judeu e ele se converte, o pessoal dizia que, não, ele se converteu, mas ele tem que ainda manter algumas coisas da lei de Moisés, ele precisa passar pela circuncisão, que é aquela marca, né, dos filhos de Abraão, né, a aliança que Deus fez com Abraão, que foi a circuncisão. Então eles acreditavam nisso. E aí ensinava essa doutrina. Então você acredita em Deus, mas você tem que passar pela circuncisão, tem que manter a lei de Moisés. E Paulo luta com essas pessoas ao longo da carta aos Gálatas para mostrar que não tem que ter isso em mente, que a graça de Cristo é suficiente. Cristo veio para morrer por nós, porque nós sozinhos não conseguimos nos salvar. Então ninguém tem que tentar ser salvo pela prática da lei, pela justiça que existe na lei. Esse inclusive vai ser o tema de discussão lá daquele chamado Concílio de Jerusalém, em Atos 15. Logo no comecinho, na formação da igreja, que o pessoal queria, não, é crente, mas tem que passar pela circuncisão. E aí Paulo fala, não precisa disso. Só para vocês terem uma visão disso, no finalzinho do capítulo 2, volta lá para o capítulo 2 de Gálatas, Paulo diz assim, em Gálatas 2, verso 20, vou ler desde o 19, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Eu já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora, muita atenção no verso 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu inutilmente. O que Paulo quer dizer nesse versículo 21? Que acreditar que a justiça vem pela lei, pela obediência, pelas obras, seria aniquilar a graça de Deus. Acreditar que a justiça vem por uma vida de obediência é olhar para a graça de Deus e aniquilá-la, falar, não, então não serve para nada. E ele chega a falar, se fosse assim, Cristo teria morrido inutilmente. Por que seria inútil? Porque se a pessoa é salva por meio da sua própria justiça, obedecendo, perseverando, buscando, tudo mais, ela não é salva por causa da obra de Cristo e da graça de Cristo, ela é salva pela justiça pessoal dela. E se alguém fosse salvo pela justiça pessoal, estaria aniquilando a graça de Deus, e Cristo não precisaria nem passar por tudo aquilo que ele passou, porque afinal a pessoa sozinha ela consegue. E é claro que isso é um absurdo, Paulo está falando, sozinho ninguém consegue. Então isso seria aniquilar a graça de Deus. Ter essa postura seria aniquilar a graça de Deus. Aí volta para o nosso texto lá de Gálatas 5:4. Lendo só o versículo 4, a gente às vezes é induzido, a pensar, separados estão de Cristo, os que se justificam pela lei, caíram da graça. Mas irmãos, esse é o sentido do cair da graça. O que é cair da graça? Cair da graça é você olhar para a profunda graça que existe em Cristo e dizer assim, não, eu não preciso dela, porque afinal eu tenho que ainda obedecer à lei e cumprir tudo da lei. É este o sentido de cair da graça, é alguém olhar para a graça e não dar o valor merecido à graça de Deus, porque a pessoa prefere chegar a Deus com as próprias forças e ainda conseguir obedecer à lei de Moisés, cumprir a circuncisão, cumprir tudo. É por isso que no versículo anterior, que é o 3, ele fala assim, mais uma vez,
declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. E Paulo estava falando, não, então não se deixem, não passem por isso. Vocês não precisam cumprir a lei de Moisés para serem salvos ou para ter comunhão com Deus. Cristo cumpriu a lei de Moisés. Cristo morreu. Cristo ressuscitou. É a graça de Cristo. Quem não está indo por esse caminho, está caindo da graça. Está aniquilando a graça. Está desprezando a graça. É nesse sentido. Então, cair da graça não tem a ver com perdeu a salvação. Tem a ver com um entendimento doutrinário ruim. Paulo fica tão indignado com esse assunto, mas tão indignado, que ele chega ao ponto de desejar que aqueles que ficam querendo fazer as pessoas se circuncidarem, Paulo fala assim, quem dera eles se mutilassem. Parem de perturbar o povo de Deus. Então vocês, arranca tudo. É isso que Paulo fala, é literalmente isso, na carta aos Gálatas. Parem de perturbar o povo de Deus de maneira doutrinária. É a graça de Deus que impera. Confiar na lei é desprezar a graça. Então esse é o sentido do cair da graça. Não é perda de salvação ou algo do gênero, tá? Dito isso sobre Gálatas, para a gente não ficar tanto tempo só em Gálatas, porque a gente já teve EBD de Gálatas, quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia num texto tranquilo, texto fácil. Hebreus capítulo 6. Abram aí. Hebreus capítulo 6. Eu estou brincando aqui, obviamente, chamando o texto de texto tranquilo, texto fácil. E enquanto os irmãos abrem, é importante eu mencionar o seguinte. Quando a gente se depara com um texto difícil, e existem textos difíceis na palavra de Deus, a gente precisa ter humildade de entender que esse é um texto difícil e servos de Deus, crentes de verdade, pessoas piedosas, já interpretaram esse texto de maneira diferente entre si. Não significa que, está todo mundo certo porque o que importa é o amor. Lógico que não é isso. Existe uma interpretação que está certa e existe uma interpretação que está errada. Mas o ponto que eu quero dizer é assim, não crucifiquem um irmão, um pastor, um teólogo, por de repente defender uma posição num texto difícil que seja diferente da sua. Até porque Jesus já foi crucificado por nós e ninguém tem que ser crucificado por ninguém. Quando a gente lida com um texto difícil, a gente precisa ser honesto com as dificuldades do texto e entender quais são as possibilidades de interpretação aqui. Tem essa possibilidade, tem essa. Então, isso faz parte de lidar com qualquer texto difícil. Isso não é só privilégio de Hebreus 6. Então o que eu quero dizer com isso? Que teólogos diferentes, às vezes, chegam a conclusões diferentes nos textos que são mais difíceis de interpretar. Então talvez a posição que eu vou defender aqui, de repente não seja a posição que te agrade mais. E ok quanto a isso. Talvez a minha posição não seja a posição de outros teólogos, outros pastores. Então aqui eu vou falar por mim. Sou eu que estou dando aula hoje. Meu nome é Bruno, então o Bruno vai falar pelo Bruno. É uma aula. A aula é uma dinâmica diferente. A aula enfim, interações, e faz parte. Então eu só estou fazendo essa introdução para a gente ter o coração no lugar aí, tá bom? Então Hebreus 6, quero fazer a leitura desde o versículo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Diz o seguinte o texto: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, do ensino a respeito de cerimônias de purificação com água, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados,
provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. No entanto, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. O seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, próprias da salvação. Esse é um texto difícil. Mas não é o único texto de Hebreus que é difícil. Hebreus é um livro difícil. Hebreus é um livro muito profundo. Para falar sobre esse texto, antes de entrar no detalhe desse texto, a gente precisa falar sobre a carta de Hebreus e a gente precisa fazer e eu preciso dar uma palavra de atenção aqui. Primeiro vamos falar sobre a carta de Hebreus, depois a palavra de atenção. A carta aos Hebreus, ela é escrita principalmente para crentes hebreus, então gente que é judeu e que se converteu, que conheceu a Cristo, e gente que agora está andando com Jesus, está servindo a Cristo, a palavra, o evangelho, porém, por serem hebreus, crentes, gente que começou a sofrer muita pressão e muita perseguição por parte dos seus compatriotas judeus. Gente que está sentindo na pele a dificuldade de ser firme na fé. Porque, pensa comigo o seguinte, Jesus morre nas mãos de Roma, então Roma não olha com bons olhos cristãos, os interpreta como gente que está adorando uma pessoa no lugar do imperador. E os judeus olham com péssimos olhos os cristãos no primeiro século. Porque os cristãos eram vistos pelos judeus como sendo pessoas que se desviaram da fé de Abraão e estão chamando de Messias alguém que não é o Messias. Os judeus estavam enxergando assim. Esse aí não é Messias não. Isso aí é heresia. Nós temos o templo, os sacrifícios diários, nós temos aqui toda a estrutura da religião judaica, e esses camaradas estão pregando um Cristo que não é Cristo. Então havia pressão sobre os cristãos. E especialmente no caso dos cristãos judeus, os judeus que já haviam conhecido a Cristo, eles tinham que lidar muito com essa pressão de serem marginalizados, de viverem nesse ostracismo religioso. Eles estão lá à parte de tudo. Então, para muitos, era tentador voltar às origens e acreditar na religião judaica e ceder à pressão, porque a perseguição mais forte que teve no primeiro século veio das mãos de judeus. Eram judeus querendo matar Paulo, lá no livro de Atos. Eram judeus que faziam pressão contra esses crentes hebreus. Por conta desse contexto, desse cenário, a carta aos Hebreus, ela tem por objetivo uma correção doutrinária. Então, se você lê Hebreus de cabo a rabo, você vai ver que a carta tem por objetivo mostrar como Cristo é superior à lei de Moisés, ao sacerdócio de Arão. Cristo é o cume, o ápice da lei. Ele é muito superior. Então você vai ver o tempo inteiro na carta aos Hebreus essa comparação de Cristo com aquilo que é antigo, com aquilo que apontava para Cristo. Então o tempo inteiro você vai ver Cristo sendo superior, inclusive ao judaísmo, porque o judaísmo ele está apontando para Jesus.
Então, Hebreus é uma carta muito doutrinária, ela é muito difícil por conta disso. Só que as cartas do Novo Testamento, elas não são escritas assim, deixa eu fazer um trabalho de mestrado em teologia e vou escrever aqui um tratado. Não é assim. As cartas do Novo Testamento, elas nascem de situações específicas. Elas têm um objetivo prático. Então, uma carta altamente doutrinária como essa, ela tem um objetivo prático, não é só ficar discutindo doutrina. E qual que é o objetivo prático? É fazer esses irmãos perseverarem, não voltarem atrás e continuarem com Cristo, a não darem ouvidos àquilo que é mais cômodo, àquilo que é mais fácil, que é voltar à sua religião estabelecida. Por causa disso, essas partes doutrinárias, elas vão ser temperadas com 5 grandes advertências ao longo da carta aos Hebreus. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 6, capítulo 10, que no meu ponto de vista é a mais forte, e no capítulo 12. Você vai ter 5. Então assim, ele fala de doutrina, Cristo é superior, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Portanto, irmãos, vamos continuar, vamos ficar firme, não vacilem, não voltem atrás. E aí são advertências bem práticas, bem práticas. Então essa aqui de Hebreus 6 é uma dessas advertências. Só que esse texto é muito famoso por ser mal utilizado como um texto que defende perda de salvação. E é por isso que eu estou abrindo esse texto com vocês. Agora, dito isso sobre a carta aos Hebreus, esse panorama só para todo mundo ficar na mesma página e entender o contexto, eu preciso dar uma palavra de alerta. E a palavra de alerta é a seguinte: a Bíblia, ela é um livro de um autor só, Deus. Porém, ela é um livro de muitos autores e muitos contextos, os autores humanos que Deus usou para escrever. Portanto, é muito importante que cada um de nós leia os trechos, por exemplo, de algum trecho do Novo Testamento. Eu preciso ler esse trecho com base no que aquele livro está falando, no que aquele contexto está falando. Eu preciso, às vezes, resistir a algumas perguntas que eu faço, porque eu estou pensando na unidade da Bíblia como um todo. Eu estou pensando em outros trechos, e às vezes eu acabo misturando esse com aquele outro, e aí eu venho com perguntas, que aí essa é a minha palavra de alerta, perguntas que o texto não tem por objetivo responder, porque não é o assunto. Eu vou dar um exemplo disso. Clássica pergunta que eu já ouvi 1 milhão de vezes. Pastor, Salomão foi salvo? Salomão foi para o céu? Essa é uma pergunta que o autor do livro de Reis, quando contou a história de Salomão, quando tem todo aquele registro, ele não tinha por objetivo, ele não estava lidando com essa pergunta. Essa questão de céu, salvação eterna, isso vai ficar muito claro e revelado no Novo Testamento. Isso é material de Paulo, lidar com justificação pela fé, o destino eterno. Isso não está no objetivo, no assunto, no escopo do autor do livro de Reis. O autor do livro de Reis, ele está contando a história de Salomão, está contando os desvios de Salomão. E ele está contando dentro daquele contexto, de mostrar como a monarquia de Israel foi se desviando, e como a idolatria foi a base para a divisão do reino. O objetivo dele é esse. Então, é esse o ponto de alerta que eu estou trazendo, quando você precisa ler o texto, pensando no objetivo que aquele texto tem. Essa não era uma pergunta que o autor de Reis lidava. Então, é perigoso eu ficar trazendo perguntas e coisas do todo da revelação para textos específicos, porque eu corro o risco de ficar forçando algumas coisas no texto que não estão lá. O autor de Reis não lidou com o destino eterno de Salomão. Por que eu vou lidar? Mas a ovelha é insistente. Pastor, muito legal isso que você falou, viu? Achei muito bonito. Fez todo sentido. Mas Salomão está no céu? A ovelha insiste. Irmãos, quem sabe é Deus. Minha opinião sobre isso? Vale quanto a minha opinião sobre isso? Eu
Acredito que sim. Eu acredito que Salomão está no céu, que Salomão é crente. Eu teria muita dificuldade de imaginar livro bíblico escrito por um descrente. Eu acredito que Salomão é crente, apesar de tudo que ele viveu, todos os desvios que ele teve. Mas assim, então vamos começar essa discussão, a gente pode ir longe, mas ele fez isso, fez aquilo, papá. Não é o assunto do livro de Reis. Então, esse é o alerta que eu quero deixar. É perigoso quando a gente mistura as coisas. Então, dito isso, a gente precisa focar no livro de Hebreus. A gente traz essa discussão, termos que os irmãos já ouviram, né? Calvinismo ou arminiano? Calvinista ou arminiano? Hebreus é calvinista ou arminiano? Mas nem existia essas coisas na época que Hebreus foi escrita. Aí ele fala você está pensando com a cabeça de um teólogo sistemático, que é aquele teólogo que lida com os temas bíblicos. Aqui há a perda da salvação. O objetivo do autor de Hebreus não era discutir academicamente se a salvação se perde ou não. Qual que era o objetivo do autor de Hebreus? Era advertir aqueles irmãos. Gente, não brinquem com Deus. Vocês continuem firmes. Vocês continuem firmes, porque quem cai, a mão de Deus pesa. A mão de Deus pesa, vocês estão lidando com coisa séria. Continuem firmes. Esse era o objetivo do autor de Hebreus. Mas tudo bem, a gente traz as nossas perguntas, então vamos lidar com esse texto. É um texto difícil. Por que ele é difícil? Porque ele começa no verso 4 dizendo de pessoas que já foram uma vez iluminadas, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Quer dizer, ele dá uma descrição cheia de adjetivos. Pessoas que provaram a palavra de Deus, as virtudes do século futuro. Só que aí no verso 6 fala, e caíram. É impossível que essas pessoas sejam outra vez renovadas para arrependimento. Então aí você fica, eita. Então gente que é crente, caiu, e não tem como se arrepender de novo. Isso é difícil, isso é uma coisa, então perdeu a salvação. Aí em seguida você continua e vê que o fim dessa pessoa, no verso 8, a pessoa que produz espinhos e abrolhos, é ser reprovada, ela é amaldiçoada, e o seu fim é ser queimada. Aí, vem o tal do teólogo sistemático, que eu estou falando para vocês, que é quem lida com os outros temas da Bíblia, e faz aquela associação rápida e perigosa. É fogo? Falou de fogo? Onde tem fogo? Fogo é inferno. Fogo é inferno. Quando fala que é ser queimado, é inferno. Só que a palavra inferno nem aparece aqui, o texto não fala sobre isso, mas é o que? É o nosso gatilho rápido de associar coisas, ao invés de tentar interpretar o texto dentro do assunto do texto, do contexto. Mas esse é um texto difícil, ele é um texto difícil, eu preciso reconhecer. Eu tenho certeza que vocês têm perguntas que eu vou suar, eu vou chorar por dentro. Vocês vão me ver sorrir, mas eu vou estar chorando por dentro, porque é um texto difícil. Qual que é a posição, a primeira posição a ser apresentada aqui? É essa que eu acabei de mencionar. A descrição é de pessoas que são crentes, pessoas que caíram, que passaram pela chamada apostasia. Parênteses aqui, a palavra apostasia não aparece em Hebreus 6 aqui nesse texto. O verbo, de se afastar, o apostatar. Mas aparece nas advertências de Hebreus, a gente vai abrir, daqui a pouquinho inclusive, lá no capítulo 3, por exemplo, aparece. Então seria o quê? Essa é a posição chamada de arminiana. Pastor, eu não conheço muito esses termos. Não precisa, aqui eu estou falando para quem já conhece. Essa posição seria chamada arminiana, que é o quê? É um crente, então o texto fala de crentes que caíram. O que é cair? Cair é cair, cair é cair. O cara pecou, fez um monte de coisa errada, rejeitou Cristo, olhou para trás, se afastou. Essa pessoa que caiu, ela não pode ser renovada para arrependimento, ela perdeu a salvação, e o fim dela é ser queimada. É o quê? É o inferno.
Então, essa é a primeira posição que eu quero apresentar para vocês. Tem irmãos em Cristo que acreditam nisso, eu preciso respeitar, são irmãos em Cristo, acreditam em perda de salvação, estão errados, é o que a gente está defendendo aqui, estão errados doutrinariamente, mas são irmãos em Cristo, não é para ser rejeitado, apedrejado, nem nada disso. Essa é uma primeira posição. Então, esse é um texto clássico arminiano, é esse texto aqui. Arminiano adora esse texto, porque aqui ó, caiu, perdeu a salvação. Existe uma outra posição clássica sobre esse texto, que é a posição calvinista. Pastor, não sei o que é esse termo. Livramento seu. Não precisa nem... Não sei o que é arminiano, o que é calvinista. É melhor, na internet só tem briga sobre isso. Mas, lógico, pode estudar a teologia, benção, eu estou brincando, falando que é livramento. Mas qual que é a posição clássica calvinista sobre esse texto? Eu preciso solucionar isso, né? Não posso acreditar que a salvação se perde. Então, a posição seria que este texto descreve pessoas que conviveram no ambiente da igreja, convivem ali, estavam no meio dos crentes hebreus, estavam vivendo dia após dia o evangelho e tudo mais, porém não eram crentes de verdade. Então são pessoas que... Então toda essa descrição de ser iluminado, provar o dom celestial, provar da boa palavra de Deus, tudo mais, tudo isso descreveria uma pessoa que viveu o ambiente da igreja de Cristo, mas que não é um crente de verdade. Então essa pessoa, ela caiu. Aí o que é cair? Cair é a mesma coisa da posição anterior, é apostatar, é rejeitar Cristo, é falar, eu não quero saber disso. E aí, portanto, se ela foi uma pessoa que provou muito da palavra de Deus e apostatou, essa pessoa já não tem nem possibilidade de arrependimento, porque ela já experimentou tudo, nunca se converteu de verdade, então ela caiu. Aí quando fala, o fim dela é ser queimada, realmente a destruição, ela não é salvação eterna, é inferno e acabou. Qual que é a diferença entre as duas posições? A parte final é igual, né? O que é apostatar, o destino, o que é o inferno, tudo isso é igual. Qual que é a parte que diverge? Na posição, a primeira que eu apresentei, ela entende que são crentes de verdade, que estão perdendo a salvação. Isso é um baita problema. Por quê? Porque a salvação não se perde. Então qual que é o problema dessa posição? Salvação não se perde. Esse é um baita problema. Agora a segunda posição. Ela entende que não são crentes de verdade. E que vão terminar destruídos no inferno e tal. Porque estava entre nós, mas não era dos nossos. Mas essa posição também tem problemas. Ela também tem problema. Ela tem mais de um problema. O primeiro grande problema dessa posição é lidar com a impossibilidade de arrependimento. Então, como é que uma pessoa, se ela nunca foi salva, quando que o copo enche tanto a ponto de já não ter mais possibilidade de se arrepender? Uma pessoa é descrente, se ela nunca foi salva, como é que ela não pode ser renovada para arrependimento? Como assim, se a gente está falando de descrente? Isso é um problema. E tem um segundo problema, que é como que essa descrição tão cheia de adjetivos e de explicações sobre a fé dessa pessoa descreve uma pessoa que não é crente de verdade. São termos muito fortes. Iluminados, participantes do Espírito Santo. Participantes do Espírito Santo. Provaram a boa palavra de Deus. É complicado falar que não são crentes de verdade. Então, pastor, a primeira posição tem um problemão. Tem, enorme, muito maior do que o da segunda. Mas a segunda posição tem problema também? Tem problema. Pastor, tem alguma posição, alguma outra que você me apresente que não tem problema? Não tem. Eu vou te apresentar uma outra posição. Mas isenta de problemas? Não tem. Por quê? Porque tem textos difíceis da Escritura. E quando tem textos difíceis,
Toda interpretação vai lidar com problemas. Existem várias interpretações de Hebreus 6. Eu não vou fazer um catálogo de todas aqui, porque realmente são muitas. E tem posições que precisaria de 50 minutos para explicar o que o cara quis dizer com aquilo ali. Que é isso que ele está falando? Meu Deus. Então tem isso também. Mas vamos passo a passo entender aqui. Vou te apresentar uma posição, minha posição, que tem problema também. E você pode discordar, faz parte. Eu só não vou olhar na sua cara depois. Não, brincadeira. Pode discordar, estou brincando. Hebreus 6. Gente, não é minha essa posição, tá? Essa posição existe. Quando eu vejo essa descrição do versículo 4 e do versículo 5, em nome de se defender um sistema, eu não consigo olhar para isso e falar que esses camaradas são descrentes. A descrição é muito forte. É especialmente forte quando fala de participantes do Espírito Santo. Esse termo, participantes, o termo grego que é usado aqui, ele é o mesmo termo que aparece no capítulo 3, no versículo 1. Olha o capítulo 3, versículo 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O mesmo termo participantes. E aqui no versículo 1 não deixa dúvida, porque ele chama irmãos santos, participantes da vocação celestial. Então eu não consigo conceber que em Hebreus 3, versículo 1 é crente, porque está claro que é crente, irmãos santos, participando da vocação celestial, e em Hebreus 6 é descrente, eu não consigo conceber isso. Seria muito mais fácil defender a posição de que são descrentes, que estavam só no meio da igreja, e apostataram, quer dizer, rejeitaram e por isso estão destruídos. É uma posição muito mais fácil, a aula acabaria inclusive muito mais cedo. Não, é isso e acabou. É mais fácil. Vocês vão ver pastores, pregadores na internet defendendo essa posição. E são homens sérios, homens inteligentes. Eu respeito muito. Só que eu não consigo imaginar que em Hebreus 3 é crente e Hebreus 6 é descrente. Para mim é claro que se trata de crentes. A coisa fica, entre aspas, pior quando você vê no verso 12, que falando com esses crentes, está escrito assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Agora sim, esse verbo que se afaste do Deus vivo, este é o verbo apostatar. Quando a gente fala de apostasia, a gente está falando disso. Quando a gente fala de apostasia, a gente está falando de crentes. São os crentes aí, que ele chamou de irmãos santos, participantes. Então é o crente que está se afastando do Deus vivo. Pastor, crente pode se afastar do Deus vivo? Mas gente, olha o tamanho da Bíblia, tanto de orientação que tem. Se fosse, você se converte automaticamente não peca mais, não precisaria nem de tanta carta te dando orientações e falando, seja santo, obedeça aqui, ali. Não precisaria? Então é claro que pode. Quando Paulo fala de apagar o Espírito, que é abafar a voz do Espírito na sua vida por causa dos pecados, por causa das decisões erradas. Crente pode, tem capacidade, né? Pode nesse sentido, pode cometer pecados variados. Tem capacidade para isso, tem capacidade de ter erros doutrinários, tem capacidade de cometer atrocidades como ter relação sexual com a própria madrasta, que é o que a gente viu domingo passado. Crente, a natureza pecaminosa ainda está aqui. Então a carta aos Hebreus é para incentivar, não se afastem do Deus vivo. Então volta lá para o capítulo 6. Então pastor, se esse texto se trata então de crentes verdadeiros, você está afirmando que são crentes verdadeiros? São crentes verdadeiros. Então o que significa cair
e impossível ser renovado para arrependimento, porque assim estariam crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a vergonha. Aí eu defendo que dentro do contexto de Hebreus, este cair significa flertar novamente e voltar novamente aos fundamentos do judaísmo, que é o que o autor de Hebreus está querendo que os caras não façam. Porque Cristo é superior a Arão, Cristo é superior a Moisés, como ele defende. Que o sangue de animais não é suficiente, que Cristo é quem é suficiente para salvar. Então a definição de cair seria voltar ao judaísmo. Não façam isso, perseverem. Até mesmo porque lá, dentro do judaísmo, dentro desse sistema ao qual vocês estão querendo voltar, ali não há arrependimento. Ali não tem como voltar a ter arrependimento. Ali é como se você estivesse crucificando Cristo de novo. Porque você está voltando no tempo para coisa que já passou. Cristo já foi crucificado, Cristo já renovou tudo. Ali não dá para se arrepender, ali você está crucificando Cristo de novo. Retroceder para lá não te leva a lugar nenhum. Então é nesse sentido cair. É esse o pecado que o autor de Hebreus quer que eles evitem de fazer. E aí, se você observar bem no versículo 7 e no versículo 8, perceba que o texto está falando do assunto de frutificação. O verbo que é usado ali é o verbo produzir. Quando ele fala da terra que recebe a chuva que cai sobre ela e produz erva proveitosa, esse recebe a bênção de Deus. Quando nas escrituras você tem esse verbo produzir, verbo fazer, isso situa o assunto que nós estamos falando num ponto depois, num ponto posterior à salvação. É uma coisa que diz respeito ao que salvos fazem. A pessoa é salva, quando ela é salva, ela produz boas obras, ela frutifica, ou às vezes ela peca, precisa de repreensão, às vezes peca muito, como o caso de domingo passado, que a gente viu. Então você vê que o cerne do texto, o assunto do texto está diante dessa questão da produção. A pessoa recebe a chuva e produz erva proveitosa, essa recebe a bênção. O que é bênção? Bênção da comunhão, bênção do relacionamento com Deus, bênção de Deus, bênçãos. Mas, no verso 8, a que produz espinhos e abrolhos, essa é reprovada. E perto está da maldição. Seu fim é ser queimada. Pastor, como que você lida com a palavra maldição e a expressão seu fim é ser queimada? Se o texto está falando de crentes. A palavra maldição, ela está sendo usada simplesmente em oposição à palavra bênção do versículo anterior. Maldição é o contrário de bênção. É só isso. Quem produz, quem frutifica para Deus é abençoado. Quem faz coisa errada, crente que não produz erva boa, mas produz erva daninha, espinho, abrolho, essa pessoa não recebe bênção, recebe maldição. Maldição é o contrário de bênção, é só isso. É nesse sentido. Reprovação, ela é reprovada. E o fim é ser queimado, pastor? Como é que você explica o fim é ser queimado? Gente, essa é uma ilustração agrícola. Ele situou a ilustração no ambiente agrícola. Erva boa, erva ruim. E o que um agricultor faz quando tem lá erva daninha, coisa que não presta? Ele queima. A menção a queimar é dentro desse ambiente da ilustração. Uma ilustração agrícola, você faz isso com planta que não presta. Você queima. Entendi, pastor, mas do ponto de vista espiritual, o que seria o queimar? Não é inferno. Não é inferno. Nem tudo que tem fogo é inferno na Bíblia. Tem muito fogo que não tem a ver com o inferno. Fogo aqui diz respeito a essa reprovação de Deus, a essa disciplina de Deus. A mão de Deus pesando
sobre esse pecador que está se afastando do Deus vivo para dar ouvidos a fundamentos anteriores que exatamente nesse livro ele está combatendo, está falando, não façam isso, não pequem contra Deus, não errem doutrinariamente, não se afastem. Se você fizer isso e cair, não tem renovação de arrependimento. Onde que não tem? Lá, nessa doutrina que você está querendo voltar, não tem. Cristo já foi crucificado, vocês estão fazendo Cristo passar vergonha fazendo isso, porque é como se tivesse que Cristo ser crucificado de novo. Por que crucificado de novo? Porque na época da lei de Moisés ainda se aguardava a vinda do Messias. Mas Cristo, o Messias já veio, já foi crucificado, já passou. Nesse sentido, o texto está falando, eu devo me preocupar com essa troca? Nesse sentido, o texto está falando sobre crentes que se afastam de Deus, voltando a rudimentos que não tem que voltar. E nesses rudimentos anteriores, você não tem arrependimento, você não tem nada. Ali, essa queda, ela é péssima para você. Aí é por isso que o versículo 9 fecha, dizendo assim, como é comum, inclusive, das advertências de Hebreus, e esse é um ponto importante a ser mencionado. Mas, de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. É muito bonito ver que no livro de Hebreus, o autor, ele fala doutrina, advertência, mas depois da advertência que ele arranca o couro nosso, dói, arde, ele sempre fala assim, mas no que diz respeito a nós, é coisa de salvação, são coisas melhores, a gente persevera, a gente continua. Na advertência do 10, que é duríssima também, ele fala também, mas a respeito de nós, a gente está na salvação, a gente está no bom caminho, e assim a gente tem que permanecer. Dito tudo isso, parte final da aula, deixa eu me preparar. Podem perguntar. Está aberta a pergunta, se alguém tem pergunta, Gui, ali no meio. Por favor, tem microfone ali para chegar no Guilherme? Fique em pé, Guilherme, por favor. Vai chegar o microfone aí. Tem algum que está funcionando aí? Aí. Bom dia, irmãos. Bom dia, pastor. Então, aqui, a posição que o pastor defende é de que eles são crentes, né? E que ainda estão salvos, mas vão receber essa maldição que seria o fogo. A minha dúvida é justamente com relação à continuação no versículo 9, porque ele fala: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Parece que ele dá a entender que esse e pertencentes à salvação seria para esses outros e não para aqueles anteriores que ele estava falando da maldição. Não sei, eu fiquei com essa sensação, não sei como interpretar esse e pertencentes à salvação que ele fala a vós outros, né? Entendi. Essa advertência que ele dá é exatamente para essas pessoas a quem ele está se dirigindo no versículo 9. Todo mundo é o mesmo público. É que ele está reforçando. Quanto a vós, a gente vive no que diz respeito à salvação, no que pertence à salvação. Então não é como se fossem dois públicos diferentes. A advertência é escrita para esse público a quem ele escreve esse versículo 9. O que acontece é que ele bate, dizendo, ó, fiquem firmes. E depois ele assopra, falando assim, a gente é crente, a gente vai ficar firme, o que diz respeito a nós é a salvação. Então eu queria começar a resposta dizendo que é o mesmo público. E quando ele fala que quanto a vós, estou certo de que o que tem entre nós é as coisas que pertencem à salvação, é porque quais são as coisas que não pertencem à salvação? Esse tipo de apostasia, esse tipo de virar as costas para Deus, esse tipo de voltar para rudimentos anteriores. Essas são coisas que não pertencem à salvação.
Isso não está no pacote de salvação. O que está no pacote de salvação é andar firme com Deus e permanecer nele. E eu tenho certeza que, quanto a nós, essas coisas, a gente permanece firme nisso. Entendi. Aí dá para a gente falar então que para esses crentes é como se o Espírito Santo deles estivesse, de certa forma, apagado. Isso sim, por quê? Por causa de pecado, por causa de afastamento, por causa de erro doutrinário. A mão de Deus está pesando nessas pessoas. O que elas estão perdendo? Elas estão perdendo o privilégio da comunhão. Elas estão perdendo muita coisa. Mas isso não diz respeito à perda de salvação. Porque se você defender que o que eles estão perdendo aqui é salvação, aí você fala, não, aqui é salvação. Você tem um caminhão de outros textos do Novo Testamento que você vai defender como? Sim. Você vai falar que é o quê? Como é que você vai resolver Efésios 1? Como é que você vai resolver Efésios 4? Romanos 8? Aí você vai gerar 1000 outros problemas. Então eu entendo que são crentes que estão sendo disciplinados. A mão de Deus está pesando sobre eles. Nesse sentido. Teve uma outra mão ali do lado. Bom dia, irmãos. Meu nome é Silvio. Pastor, com relação ao que o irmão acabou de falar agora, com a mão pesando sobre os crentes, quando nós conhecemos, trazendo para o dia de hoje assim, pessoas que fizeram parte da família do Senhor, somente no versículo 4, e se afastaram, estão assim, adorando a outros deuses, a minha pergunta é, trazendo para um tema de hoje, nós que assim, estamos assim aprendendo cada dia a palavra do Senhor, qual é a posição? Afastamos, continuamos, porque é um choque muito grande, assim como o texto diz, né? Então trazendo esta passagem para hoje, o que o senhor conseguiria falar? Legal. Eu comentei, antes até de entrar nessa parte prática, né, como nós devemos lidar com essas pessoas. Eu só vou voltar um passo e reforçar o seguinte. Eu comentei na primeira aula, né, no primeiro domingo desse módulo, que quando nós lidamos com histórias como essas, e nós temos, né, no nosso dia a dia várias histórias assim, de pessoas próximas que se afastam e tal. Tem duas grandes possibilidades aí. A primeira é que essa pessoa, de fato, tenha sido uma pessoa que conviveu demais no ambiente da igreja, até cantando louvor, servia, deu até palavra em culto doméstico, fez isso, fez aquilo, tem vários casos assim. Só que essa pessoa talvez nunca tenha sido um crente de verdade. O que eu quero dizer é que essa instituição, pessoas igrejeiras que não são crentes de verdade, é uma instituição que existe, infelizmente. E na palavra de Deus existe, porque tanto que o apóstolo João vai falar de pessoas que estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Isso existe. Só para não gerar confusão, o que eu defendi em Hebreus 6 é que o caso de Hebreus 6 não é esse. O caso de Hebreus 6 é um caso de gente que era crente mesmo. Mas só estou voltando esse passo atrás para deixar claro. Então tem muitas histórias que nós conhecemos que talvez seja esse o caso. A pessoa era da igreja, não sei o quê, mas não é crente de verdade. Era um igrejeiro. Isso pode, nós temos capacidade de tamanha dureza de coração, isso pode acontecer. Mas também acontece, irmão Silvio, de às vezes serem pessoas que são crentes de verdade, que estão pecando, estão se afastando, estão magoados, rancorosos, enfim, vários pecados na vida, que não está tendo maturidade de lidar, está desagradando a Deus, a mão de Deus está pesando sobre essa pessoa, mas é uma pessoa que é crente de verdade. Então pode ser qualquer um desses casos. Aí agora entra na parte prática. Sendo um ou sendo outro, nós como crentes, o nosso papel é testemunhar para essa pessoa. É sempre que tivermos a ocasião, oportunidade, é fazer essa pessoa voltar à consciência. Olha, Cristo é o único caminho, tal. De repente essa pessoa vem. Você talvez nunca vai saber se essa pessoa se converteu ali, se ali foi o momento da conversão, porque ela não era crente de verdade, só conviveu na igreja quando jovem, ou se de repente ali é o retorno de um crente de verdade, mas que se arrependeu e voltou ao Senhor. Seja um caso ou seja outro, quem sabe é Deus, mas o nosso papel como crente é testemunhar para essa pessoa, é fazer de tudo para que essa pessoa caia em si e
volte a pensar corretamente como a Bíblia ensina. Esse é o nosso papel. Aqui na frente, Nena, irmã Idel e irmã Esperança. A Esperança vai fazer um solo, ela não vai perguntar não. Lá atrás também tem, Nena, ó, lá no fundo depois. Então, Idel, Esperança. Vai lá, irmã Idel. Pastor, o senhor me deixou mais confusa, tá? Porque estava muito bom até a aula passada dizer, olha, Idel, crente não perde a salvação. Aí vem um texto e diz, olha, aqui ele participou do Espírito Santo, ele era iluminado, ele se desviou, esse cara aí, ó, larga a mão, porque é impossível trazer o arrependimento. Aí vem os teólogos, aí vem os pastores e força a barra. Não, mas não é isso. Poxa, agora me complicou. Irmã Idel. A irmã é demais. Irmã Idel, é assim. Quando você tem um texto difícil, você tem dificuldades para tudo quanto é lado. A salvação, o que a gente ensinou na primeira aula, a segunda, permanece. A salvação não se perde, ponto final. Mesma coisa que a gente está falando, eu estou falando aqui. Salvação não se perde. O crente pode pecar terrivelmente, como é o caso da aula passada, que o pastor Darcy ensinou, mas ele não perde a salvação. Então a gente está na mesma toada, a salvação não se perde. Chega Hebreus 6 e fala aqui, mas é impossível renovar para arrependimento. Então o que isso significa? Eu respeito quando a irmã falou, o teólogo vem, força a barra. Eu entendo que no assunto da carta aos Hebreus, essa impossibilidade de arrependimento é lá no judaísmo, que esse irmão está querendo voltar para o judaísmo. Não, na carta aos Hebreus não fala? Não, o assunto da carta aos Hebreus é sobre isso, é sobre voltar ao judaísmo. É por isso que na carta aos Hebreus você tem o tempo inteiro a comparação de Cristo com Arão, Cristo com os animais, o tabernáculo, Arão com Melquisedeque. É uma carta doutrinária que o tempo inteiro o autor de Hebreus está escrevendo para hebreus que estão querendo voltar aos rudimentos do judaísmo. Então, embora o texto não vai falar, como dizer, aqui não está falando que eles estão voltando para o judaísmo, é o assunto da carta. Então, por isso que eu estou interpretando esse impossível renovar para arrependimento, lá onde eles estão buscando, onde eles estão querendo voltar lá para o judaísmo, ali não tem arrependimento, não tem nada. É difícil, eu sei que é difícil, por isso que eu comecei falando, é difícil, é um texto difícil. Há quem interprete, irmã Idel, também esse texto, para complicar mais a vida da senhora, porque a aula é isso, a aula é para complicar, no bom sentido. Há quem interprete igualzinho, que são crentes de verdade, que caíram, e esse impossível renovar para arrependimento, há quem entenda isso como sendo assim, às vezes o crente chega em tamanho estágio de pecado, que ele cruzou tanto a fronteira do pecado, que por essa pessoa já não resta nem mais o que fazer. Assim. É o caso de Coríntios 5. É disciplina, morte, Deus tira de circulação e acabou. Entregou. Então há quem defenda isso, que esse impossível renovar para arrependimento é um caso assim. É uma posição possível também. Eu entendo que não, eu entendo que esse impossível tem a ver com o retorno para o judaísmo. Agora, irmã Idel, difícil mesmo é alguém falar que o impossível é perda de salvação. Porque aí se falar que é perda de salvação, você vai ter um caminhão de problemas em outros textos. É isso que é a parte difícil. Mas é difícil. Obrigado, isso é 10, irmã Idel. Agora, irmãos, uma pausa para um solo da esperança. Não vai ter solo, não. Eu queria saber se é possível, se existe alguma relação desse texto com as palavras de Jesus sobre o joio e o trigo, que crescem juntos, que talvez eles teriam, como diz aqui em Hebreus, iluminados,
Talvez eles tivessem provado do dom celestial também, mas chega aqui, Sim. empaca. Spê, a associação desse texto com joio e trigo faria sentido dentro daquela posição que eu apresentei de quem defende que esse é um caso de pessoas que não são crentes. Porque nesse caso, se esses indivíduos não são crentes, aí sim, eles estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Seria joio, né? Aí eles seriam joio. Então, nesse caso, faria sentido. Mas o que eu estou defendendo aqui não é isso. Eu não consigo olhar para Hebreus 6 e ler Hebreus 6 como sendo descrentes. Para mim, são crentes. Então, aí no caso, essa associação não caberia. O nosso tempo tá... Ô, Nena, tinha uma mão lá, só que já ergueram mais 3 mãos. Me ajuda aí, Nena, o que a gente faz? Então, são 3 perguntas. É a do fundo, é a do mamudo e tem uma outra mão aqui. São as 3 e fim de festa. Quem estava lá no fundo? Obrigado. As outras perguntas, irmãos, o pastor Darcy está logo mais voltando. Vocês têm o contato dele, procurem, tranquilo. Eu fiquei em dúvida em algumas coisas. Eu também, irmã. Tô com a cabeça enroladinha, sério. Olha, deixa eu falar. Assim, né? Que nem falam de as pessoas que caem, que se desviam, na verdade, né? Que vivem no convívio da igreja, dos irmãos seguindo Jesus. Há possibilidade, sim, porque tem pessoas, por exemplo, eu tenho um filho, né? Que está desviado. Tenho parentes, tenho vizinhos, mas eu creio muito, eu peço muito a Deus e oro por essas pessoas, porque eu creio que eles podem sim se arrependerem verdadeiramente. Se um dia eles tiveram um convívio, mas eles não tiveram um encontro realmente verdadeiro com Jesus, que eles podem vir a se arrepender verdadeiramente, e Jesus não vai perder os seus. Ele vai resgatar essas vidas, porque Ele não vai perder para o inimigo. E eu creio nisso. E a oração é muito importante, porque eu mesmo, particularmente, eu vejo as atitudes, a mudança na vida do meu filho, no coração dele. Então, não vamos deixar de pensar nisso, que a oração ela faz parte na vida dessas pessoas, para que elas possam retornar verdadeiramente ao convívio de Cristo Jesus. É isso aí. Eu tenho... isso que a irmã falou é uma convicção clara e eu quero incentivar a irmã a continuar, sempre orando pelo filho, testemunhando, muito na direção do que eu falei para o irmão Silvio aqui. Eu tenho também pessoas que eu amo na minha família, que não conhecem a Cristo, e é meu sonho ver essas pessoas aos pés do Senhor. Então a gente não pode desistir dessas pessoas e continuar pregando para elas realmente. Esse texto de Hebreus 6 não diz algo em outra direção, não. É exatamente isso. A gente tem que continuar. Essa aula, irmãos, a gente está pegando um texto difícil, é uma aula que está lidando com temas difíceis. Se qualquer pessoa sair confusa, com dúvidas, eu acredito que isso faz parte de uma aula, é uma bênção, isso é bênção, que essas dúvidas, isso ajude a gente a buscar sempre mais, mas lembre-se, a gente continua aqui, tá bom? A aula acaba, mas vocês têm a mim como pastor, os outros pastores, outros irmãos da igreja para perguntar. A escola bíblica é isso mesmo, então esse movimento é abençoador. Mas vamos continuar assim, testemunhando, pregando. A Bíblia ensina exatamente isso, tem que prosseguir. Pastor, na verdade eu não tenho pergunta, eu queria só reforçar a ideia que o Senhor está apresentando. Aqui no verso 5 fala assim: e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Conforme o Bicon, ele argumenta assim, que essas pessoas realmente afastaram. No entanto, quando ele fala no verso 6,
da impossibilidade, ele estava referindo assim, que é simplesmente difícil ou quase impossível que seja outra vez renovados para arrependimento. É porque essas pessoas eles já têm conhecimento da palavra de Deus, eles sabem, porque ouviram. Aí quando essas pessoas, por algum motivo, acabam se afastando do Cristo, o argumento humano fica difícil para essas pessoas. Ou seja, convencer essas pessoas a voltarem de novo torna difícil. Então, ele acredita que essa impossibilidade é referente a isso. O impossível seria uma hipérbole para muito difícil, mas que não seria, de fato, totalmente impossível, né? Eu entendi, Mamudo. Agora, a posição que eu estou defendendo aqui é que essa impossibilidade de arrependimento tem a ver com o regresso ao judaísmo. Que esse caminho que vocês estão querendo fazer, essa queda, eu estou definindo cair como voltar ao rudimento do judaísmo. Essa queda, quando você cai, lá não tem arrependimento, lá tem crucificação de Cristo de novo, isso aí não existe, não tem como. Então, a respeito de nós, são outras coisas que tem a ver com a nossa vida, não é isso. Última pergunta. Ali, ó, no canto. Fique em pé, por gentileza, Thaís. Pastor, eu estou um pouco de vergonha, mas eu vou fazer a pergunta. Eu creio que ninguém merece a salvação, né? Tudo é graça do Senhor. Creio que a gente tem que testemunhar para quem a gente ama, porque a gente não quer que ninguém que a gente ama vá para o inferno. Mas a minha pergunta é, por que nós devemos orar para alguém ser salvo, se o Senhor já sabe quem será salvo ou não? É uma aflição que eu tenho no meu coração. Fala, porque eu não vou mudar, entre aspas, o coração de Deus. Eu devo continuar orando para a salvação de alguém que eu amo? Deve. Mas boa pergunta, muito boa pergunta. Mas deve sim, essa pergunta toca num outro tema, que é o tema da oração. E a gente sempre vai escorregar quando a gente quer entrar naquele lugar que só Deus adentra, que é o lugar da soberania, da administração de tudo. Quando a gente quer pensar com a cabeça de Deus, a gente escorrega feio. Porque se a gente for dar luz a esse raciocínio para as outras áreas, na verdade a conclusão errada que alguém chegaria, vou reforçar, errada, para ninguém sair confuso. A conclusão errada seria, eu não preciso orar por nada. Porque se a gente for nessa linha, todos os meus dias estão escritos no teu livro. É muito mais do que só a questão da salvação. É qualquer coisa. Por que eu vou orar para ter uma semana abençoada, se de repente Deus sabe que amanhã de manhã eu morro atropelado? Vou dar um exemplo radical aqui. E não vai mudar nada, aí minha oração não muda nada, tal. A questão é a seguinte. Primeiro ponto, por que um crente deve orar? Porque Deus manda. Aí já, assim, você ora porque Deus mandou orar. Então se Deus mandou, eu faço. Inclusive a gente vai orar para terminar essa aula, tá? Vai terminar a aula com oração. A gente ora porque Deus manda. E a oração, ela tem muito a ver com o relacionamento. Com a edificação que eu tenho andando com o Senhor, conforme eu peço, conforme eu agradeço, conforme eu ando com Ele. Então eu vou expondo em oração os meus desejos, a minha gratidão. Então a oração, ela é muito maior. Se eu focar só nesse ponto, mas Deus sabe de tudo já, então não adianta orar. Esse é um terreno tão complexo, porque realmente Deus está além do tempo, Deus está além de tudo. Meu ponto aqui é o seguinte, ninguém tem que ficar batendo na porta da salinha da administração celestial. Como as coisas funcionam, como Deus administra, isso pertence a Deus. A gente fica louco se a gente ficar tentando entrar nessa salinha e dizendo assim, então eu não vou orar porque naquela salinha já está tudo definido. Deus falou para a gente orar, Deus tem prazer nas nossas orações, os nossos pedidos são reais, as respostas de Deus são reais. Mas como que Deus responde a minha oração se as coisas estão determinadas? Isso aí é salinha de administração celestial, eu não entro lá. Meu papel é orar. E orar pela salvação das pessoas? Sim, orar. Paulo pede para oração, está escrito na Bíblia, para abrir portas para ele poder pregar.
a gente tem que orar sim, a oração é importantíssima. Deus criou esse método e Ele quer que a gente siga esse método. Então eu oro. E ore, eu vou continuar orando pela salvação do meu irmão, vou continuar até morrer, o meu sonho de vida, eu já oro por isso há exatos 20 anos, eu vou continuar orando pela salvação do meu irmão, e você continua orando. Enquanto meu irmão estiver vivo, eu vou orar pela salvação dele. Vou chamar ele para almoçar comigo, vou conviver com ele, vou tentar conversar, eu vou orar pelo meu irmão, e se eu morrer e meu irmão não estiver salvo ainda, eu vou lá falar com Deus, Deus, enquanto ele está vivo. Aí é heresia minha, estou brincando, mas estou dizendo, eu vou orar sempre pelo meu irmão. Então você ore pelas pessoas que você quer que sejam salvas, esse é o nosso papel, tá bom? Irmãos, tá bom, sobre a perda da salvação? Ah não, isso aí está claro. Irmãos, vou reforçar antes de terminar em oração, que a posição nossa como igreja, diante da palavra de Deus, é o que temos definido aqui nesses domingos, é que a salvação ela não se perde. Essa posição nós temos como igreja, como batistas, como teólogos sérios espalhados aí pelo mundo. A salvação não se perde, essa posição é muito clara, muito bem definida. O que nós estávamos conversando das dificuldades é sobre o texto de Hebreus 6, que é um texto difícil, tá? Mas a posição da igreja, clara, é essa daí, salvação não se perde. Então vamos orar, terminando a nossa aula. Se você tem dúvidas, bem-vindo ao time, faz parte. Vamos continuar caminhando, convivendo e estudando a palavra de Deus. A palavra de Deus está aí para isso, tá bom? Nena, você ora para nós, por favor, terminando essa aula? Ore por nós. Paizinho, muito obrigado por esse dia.